Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Bel Freitas e para quem é novo aqui no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda, tô feliz de você estar aqui. Hoje a gente vai estar falando sobre por que ser intencional na educação dos nossos filhos. Tem vários pontos que eu queria trazer aqui para vocês e o primeiro deles é porque assim, hoje muita gente acha que a escola tem que ser responsável por grande parte da educação dos nossos filhos. E eles são. Mas se a gente parar para pensar, a escola é responsável pelos valores, né, pela construção do aprendizado tangível dos nossos filhos. Que o que seria isso? Seria tudo aquilo que a gente pode medir, que a gente pode avaliar, né? O aprendizado deles em matemática, o aprendizado deles em física, são coisas que a gente faz testes, tem as provas e a gente avalia como que está esse conhecimento deles. Mas existem outros valores que são aqueles que não necessariamente a gente pode avaliar dessa forma, que são aqueles valores que a gente leva para a vida, né? A generosidade, a educação, a solidariedade com outras pessoas, o saber compartilhar, o saber viver em grupo, a socialização deles, muitos desses valores eles vão aprender em casa. E aí, assim, é por isso que a gente precisa ser intencional na educação dos nossos filhos. Então não adianta a gente ir deixando os dias passando e a gente não ser intencional com os nossos filhos, né? E apenas seguindo o fluxo, não pensar no que a gente vai fazer com eles ou não colocar intenção naquele momento que a gente tá passando ali com eles. A gente precisa estar completamente presente e não só isso, mas ter intenção por trás de tudo que a gente faz. Tem um livro muito bacana que eu li que é How to Become a Woman of Influence, como se tornar uma mulher de influência. É claro que a gente tá falando aqui de filhos, mas teve uma parte desse livro que eu achei muito interessante, que era a autora falando sobre como a gente influenciar outras pessoas. E uma dessas maneiras de influenciar, o capítulo chamava Andando e Falando, Walking and Talking, né? Que é a gente ir passando pelas coisas da vida, continuar andando, continuar fazendo o que a gente tá fazendo e a gente ir falando e explicando. Deixa eu tentar explicar um pouquinho melhor isso. Como seria na nossa vida familiar? Não quer dizer que a gente tem que sentar com nossos filhos e ter uma conversa séria ou alguma coisa assim, mas seria conforme a gente vai passando pelas situações do dia a dia, a gente pode muito bem ensinar coisas com intenção, né? Pegar uma situação do dia a dia e colocar um contexto nisso. Por exemplo, uma das maneiras que a gente faz isso com os meninos, né? A gente quer muito ensinar valores cristãos, a gente quer falar sobre Deus, falar sobre Jesus para eles. Então, uma das maneiras que a gente faz isso é usando situações do dia a dia. Algumas vezes eles estão com medo ou de ficar no quarto sozinho, seja o que for, a gente diz: não, filho, mas não precisa você ficar com medo, né? Primeiro de tudo, seu irmão tá aqui com você e Jesus também tá aqui com você. Jesus te protege, Jesus te mantém seguro, então não precisa ter medo. Então isso é uma situação do dia a dia que a gente tá usando ali, é algo curto, que não leva muito tempo, que faz parte da nossa rotina, mas que a gente tá colocando intenção naquilo, a gente tá ensinando alguns valores que a gente quer passar para eles através de uma situação que já tá acontecendo. Outra situação que a gente faz isso também é quando eles estão com uma dorzinha no estômago ou, sei lá, se machucaram. E às vezes a gente mesmo tá com dor de cabeça, alguma coisa assim, a gente pede pra eles orarem pra gente. E aí eles já aprenderam, assim, quando eles estão com alguma dorzinha no estômago, alguma coisa, eles falam: mamãe, papai, ora por mim, por favor. Então isso é o quê? É colocar intenção também. Ensinar pra eles que a gente pode orar, que a gente pode recorrer a Jesus, que a gente tem outras formas também de lidar com os nossos problemas, que a gente pode ir primeiro a Jesus antes de qualquer coisa. Isso é um dos valores que a gente quer passar. Então é importante ter essa intencionalidade em momentos corriqueiros do nosso dia a dia, né? O que eu falo sobre intenção é como eu falei, não é você parar, sentar com seu filho, ter uma conversa didática, não é isso.
É a intenção nos simples momentos, nos pequenos momentos da nossa vida e não simplesmente, ai filho, já já passa, né? Até porque a gente precisa estar com os ouvidos abertos e escutar nossos filhos, né? Quanto mais a gente escuta eles, mais eles aprendem a escutar a gente e as outras pessoas também. Isso também faz parte da intencionalidade de ser mãe e pai, entende? Outra coisa que eu penso muito assim é que os nossos filhos, eles são o futuro da humanidade, eles são o futuro do nosso hoje, eles são o amanhã. Então, assim, eu me preocupo muito com isso, porque eles precisam estar preparados emocionalmente, eles precisam ter essa base dentro de casa, sentir esse aconchego, sentir esse amor. De acordo com Alfred Adler, que ele é um psiquiatra austríaco, as duas maiores necessidades emocionais das crianças são de se sentir pertencentes e de se sentir significantes. Então, a gente doar para eles, né? A gente dá atenção, a gente dá amor, isso vai preencher esses dois sentimentos nos nossos filhos e eles vão crescer com essa base, com esse alicerce emocional e estarem mais preparados para as situações que eles vão viver lá na frente. Porque quando a gente deixa faltar isso dentro de casa, eles vão buscar esses outros sentimentos, esse sentimento de pertencimento, de significância em outras coisas. Às vezes, uma filha que a gente deixa faltar isso em casa, quando chegar na adolescência, vai buscar isso em um garoto, vai buscar isso em alguém que pode até ser um relacionamento abusivo, mas ela, mas eu tô pertencendo aqui, mas eu tô me sentindo significante. Apesar de ser um relacionamento que é ruim, pode ser que ela esteja buscando tanto isso que ela prefere estar num relacionamento que é ruim, que é abusivo, do que não estar em nenhum, porque ela, de certa forma, sente esse sentimento de pertencimento em alguns momentos com essa pessoa, de significância com essa pessoa. A gente precisa mostrar em casa o que é esse sentimento real de significância e pertencimento de uma forma positiva, para que tendo essas boas experiências lá na frente, eles saibam também distinguir o que é certo, o que é errado, o que é normal, o que não é normal. Muita criança cresce achando que é normal receber grito todos os dias, ser tratada com desprezo, enfim, várias coisas que a gente vê por aí. Quando a gente dá essa base dentro de casa, cheia de intenção, cheia de amor, a gente não somente está mostrando para eles o que é normal, o que é aceitável, o que é bom, mas a gente está preparando realmente eles emocionalmente, tornando eles fortes, porque quanto mais a gente recebe isso, que é o que a gente precisa como ser humano, mais a gente vai estar forte para enfrentar outras situações de lá na frente. E quanto mais a gente, como pais, der o exemplo de como administrar, de como gerenciar as nossas emoções, os nossos comportamentos, a nossa inteligência emocional, mais os nossos filhos saberão lidar com isso. E não é só a gente dar o exemplo, é claro que assim, eu acredito muito que o exemplo é uma das melhores maneiras de ensinar, porque quanto mais eles veem, mais eles aprendem, mas falar mesmo, tirar um tempo para treinar nossos filhos, isso é muito importante. Às vezes a gente quer que os nossos filhos, eles aprendam sozinhos as coisas, a gente espera que eles já saibam, mas eles precisam aprender, eles precisam de um tempinho para treinar, tanto coisas do dia a dia, como lavar um prato, como tirar o prato da mesa e levar para a pia, como botar a roupa na máquina de lavar. Os meninos amam fazer isso. Eles precisam aprender tanto essas coisas como quanto administrar as emoções. Eles só vão aprender com a gente ensinando, a gente segurando na mão, a gente chamando, a gente conversando. Esse momento a gente pode sim ter um momento um pouco didático algumas vezes, um momento de treinamento mesmo, que é claro que a gente não vai falar isso para eles, a gente vai transformar isso em algo divertido, porque eles são crianças, afinal de contas, mas é preciso ter esse treinamento, esse ensinamento. Com relação às emoções, tem uma maneira muito bacana que o Samuel recebeu um livrinho, assim, uma escola que ele ia com 3 aninhos, que era um livrinho, assim, de algumas respirações, de como fazer essas respirações. E aí tinha a respiração do balão, que você respirava
e enchendo o balão e depois o balão soltava. Assim, isso são todas formas que a gente pode ensinar os nossos filhos a lidarem com a emoção, ou a gente pode separar um cantinho em casa onde eles podem sentar, onde eles podem ler uns livros, onde eles podem se acalmar. A gente pode dar um bichinho, né, de pelúcia, ou que não tenha muito pelo, mas que seja um bichinho, um objeto de conforto para eles. E a gente pode ensinar isso num momento onde todos estejam calmos. Sempre que a gente vai passar alguma informação, que a gente quer treinar nossos filhos em alguma coisa, quer ensinar, esse momento precisa ser um momento onde eles estão calmos, onde eles estão tranquilos, onde qualquer ser humano, né, está propício a aprender, porque a gente não aprende quando a gente tá com raiva, quando a gente tá bravo, quando aconteceu uma situação estressante. Então também muitas vezes não adianta a gente querer ensinar em um momento onde a gente está passando por uma correção, ou onde eles estão bravos, frustrados com algo que aconteceu, sei lá, um desenho que eles estavam fazendo rasgou e aí eles estão muito bravos. Essa não é a hora de ensinar a lidar com as emoções. A hora de ensinar é a hora onde eles estão calmos, que essa é a hora que qualquer pessoa consegue aprender. Nem mesmo a gente consegue aprender com raiva. A gente com raiva vai dizer, sai pra lá, eu não quero aprender nada agora, eu não quero escutar o que você tá falando. Então, isso também é muito importante. Ensinar com intenção e tirar realmente esse momento de treinamento, de ensinamento, onde todos estejam calmos, né? É isso que eu penso, né? Que eles vão ser o amanhã do nosso mundo, que eles vão ser o nosso amanhã e que a gente precisa de todo o coração depositar tudo de bom que a gente tem, ensinar eles com intenção, estar junto, estar presente, dar amor, dar atenção para que eles estejam prontos para o amanhã. E uma coisa que eu penso muito é que assim, se a gente tentar ser melhor do que a geração dos nossos pais, e se a gente fizer com que nossos filhos sejam melhores do que a nossa geração, já pensou quanto mais a gente educa nossos filhos de uma forma positiva, de uma forma intencional, quão mais intencionais eles não serão com os filhos deles, e quão mais intencionais e melhores ainda não serão os filhos dos nossos filhos e os filhos dos filhos de nossos filhos. Se a gente educar nossos filhos com essa ótica de que cada geração pode ser melhor do que a outra, a gente vai caminhar para um mundo incrível, um mundo onde exista mais amor, um mundo onde exista mais empatia, um mundo onde exista mais parceria entre as pessoas, menos competição, menos ódio, menos revanche, menos vingança, um mundo onde seja mais positivo, mais amor mesmo. E a gente precisa ensinar isso, a gente precisa começar dentro de casa. A gente precisa, como essa geração que está despertando agora, a gente precisa realmente acordar para isso. A gente precisa mudar a nossa forma de ver a infância, mudar a nossa forma de ver a educação e ver que não é só manter nossos filhos vivos, né? Manter nossos filhos sobreviventes da comida, das necessidades básicas físicas. Não é isso. Nossos filhos têm muito mais necessidade do que as necessidades físicas de proteção, de casa, de comida. Não é isso. Isso é o básico. Isso é mais do que a obrigação. E há também uma necessidade muito grande emocional, uma necessidade de presença, de atenção, e a gente precisa dar isso dentro de casa, pensando dessa forma intencional, de que as próximas gerações, se elas forem melhores do que a nossa, e se a nossa for melhor do que a dos nossos pais, a dos nossos filhos melhor do que a nossa, dos filhos deles melhor do que as deles, se a gente continuar com esse pensamento evolutivo, para onde a gente vai caminhar? Que mundo nossos filhos podem fazer parte? Que mundo nossos netos podem fazer parte? Nossos bisnetos podem fazer parte? Você entende o que eu estou querendo dizer com isso? O quão incrível não será quando a gente começar a ver a infância, quando a gente começar a ver a educação por esse novo olhar?
não é só cuidar deles e das necessidades básicas físicas, é cuidar deles pensando neles como cidadãos do futuro, como o amanhã do que a gente vive hoje. A gente não quer viver um mundo melhor, então a gente precisa olhar para os nossos filhos como esses agentes de transformação, como pessoas que vão mudar o mundo, porque é isso que eles são. O que vocês acham disso? Coloca aqui nos comentários o que vocês pensam sobre esse assunto, se vocês já tinham refletido sobre isso, ou se vocês estão deixando passar, se estão vivendo somente seguindo o fluxo. Muitas vezes eu me pego somente seguindo o fluxo, mas aí eu tenho também esse outro pensamento que vem de vez em quando e que faz: não, mãe, levanta, não, mãe, acorda. Não é seguir o fluxo. A gente precisa olhar para a educação como essa grande mudança que pode acontecer. Compartilha comigo aí nos comentários se você já tinha pensado nisso, se isso é algo novo que está vindo para a sua mente, se abriu, né, a sua mente um pouco mais de repente. Compartilha comigo, eu adoro saber o que vocês estão pensando. Me conta também que tipo de vídeos vocês querem ver por aqui, porque eu quero compartilhar o que vocês querem ver, né, gente? Eu não quero ficar falando sozinha, por favor. Agradeço demais a sua presença aqui, você tá aqui assistindo esse vídeo. Deixa aí um like se você gostou desse assunto, compartilha no seu Facebook, compartilha com outras pessoas. Eu agradeço e um grande beijo e fica com Deus.